A obesidade e o sobrepeso são hoje a segunda causa de câncer no Brasil, perdendo apenas para o tabaco. Você que está assistindo ao programa provavelmente já ouviu falar de alguém que teve câncer ou está em tratamento. Só para você ter uma ideia, mais de 9 milhões de pessoas morrem com algum tipo de câncer todos os anos no mundo. Se a gente comparar com as mortes por Covid-19, que em pouco mais de 2 anos foram cerca de 6 milhões, dá para concluir que vivemos uma pandemia de câncer, sem sombra de dúvidas. Hoje a gente vai conversar sobre câncer, nutrição e obesidade. A gente, ao longo de milhões de anos, obteve a comida direto da horta. Quando eu era pequena, você comia tudo e nada te fazia mal. E agora a gente realmente está obtendo a comida cada vez mais processada. É que é necessário trazer diferença de taxação nesses produtos muito industrializados. O certo seria procurar o saudável, né, mano? Mas como a gente tem a vida muito corrida, assim vai pra pizza, hein? E a pizza é boa. Conversando comigo hoje sobre câncer, nutrição e obesidade. Ana Maria Maia, nutricionista e consultora na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. Ronaldo Correia, oncologista da área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA. Fábio Carvalho, professor de Educação Física da área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixe de participar. Ana Maria, Ronaldo, Fábio, muito obrigada pela participação de vocês com a gente hoje ainda, remotamente, mas importante a gente trazer essa temática cada vez mais presente na nossa vida e na saúde pública brasileira, né? Começo com você, Ronaldo, pensando nessa incidência do câncer, né? A obesidade e o sobrepeso estão, como eu disse na abertura do programa, em segundo lugar, só perdem para o tabaco. E aí eu te pergunto, muitas vezes quem está em sobrepeso tem um questionamento com relação a isso, né? Como é que a gente hoje percebe esse nexo causal? Por que a gente pode afirmar que sim, o excesso de peso é um fator de risco para um câncer? Então, Yasmin, para a gente conseguir identificar que um determinado fator de risco ele causa câncer, a gente tem que comparar duas populações expostas ao fator de risco, no caso é o excesso de peso, comparando com uma população com as mesmas características, mas que não expressa o excesso de peso. Então, desde a década de 70, 80 e até agora, diversos estudos epidemiológicos mostraram que a população com excesso de peso, quando comparada com uma população sem excesso de peso, apresentava maior risco para vários tipos de câncer. São mais de uma dúzia de cânceres associadas com excesso de peso. E existem pequenas diferenças de risco entre os diferentes países, né? Então, os países da América do Norte, da Europa, têm um risco um pouquinho maior do que os países da América Latina e da África e da Ásia, por exemplo, né? Mas o que a gente sabe é por meio desses estudos epidemiológicos, essa evidência do excesso de peso como um fator de risco para o câncer, eles vieram desses estudos epidemiológicos nos últimos 40, 50 anos. E aí, Ana Maria, quando o Ronaldo me fala dessa diferença entre os países, eu imagino que também há uma diferença na forma de se alimentar, na cultura alimentar de cada um desses países. E a alimentação também é fator de risco. E aí, então, eu te pergunto, né, o Ministério da Saúde se volta já para essa percepção de que é importante focar na alimentação saudável para poder prevenir o câncer, né? Exato, Yasmine, perfeito. Acho que pegando o gancho que o Ronaldo trouxe, o que a gente começou a perceber também a partir ali dos anos 80? Uma transição nutricional. Então, a população passou por uma transição epidemiológica de aumento das doenças crônicas, mas também começou a vivenciar uma transição nos padrões alimentares. E o que a gente tem acompanhado nos últimos anos? Um aumento do consumo dos indicadores relacionados à alimentação inadequada, que são os alimentos ultraprocessados, e redução
dos alimentos que estão relacionados à alimentação saudável, que são os alimentos in natura e minimamente processados. Traduzindo isso, o que a gente quer dizer? Que a gente está reduzindo o consumo do nosso tradicional arroz com feijão, das nossas frutas tradicionais, do que a gente tem de mais rico de frutas, legumes e verduras, e a gente está aumentando o consumo daqueles alimentos que são produzidos em indústrias, com excesso de edulcorantes, e aquela lista de ingrediente é cheia de coisa que a gente não sabe nem de onde que vem, né? Que são os ingredientes que a gente fala que são de uso industrial. Então, a gente percebe que o principal fator de risco hoje para as doenças crônicas no Brasil é a má nutrição relacionada ao aumento do consumo desses alimentos ultraprocessados. E aí a gente vê o aumento da obesidade, do excesso de peso, né, do sobrepeso e da obesidade, e também de outras doenças crônicas e do câncer. Fábio, a atividade física feita com frequência, ela muda o estado fisiológico, biológico do nosso corpo. Estou errada em dizer isso? Eu queria que você trouxesse isso e também essa mudança de hábitos que a gente teve ao longo das últimas centenas de anos aí. E qual é a importância realmente de se praticar atividade física para a prevenção do câncer? Bom dia, Yasmine. Bom dia, Ana. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pela companhia. Você não está errado, Yasmine, pelo contrário, né? A gente tem um desafio importante de também, junto com a questão da alimentação adequada, como foi falado, conseguir dar mais oportunidade para as pessoas fazerem mais atividade física, né? A gente tem essa questão evolutiva, mas eu vou destacar um dado nacional que a gente tem, acho que muito forte no país, no Brasil, a vigilância epidemiológica da atividade física. A gente já sabe há alguns anos, pelo menos uma década, que aproximadamente metade da população brasileira é insuficientemente ativa, ou seja, não atinge as recomendações tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Ministério da Saúde brasileiro, né? E esse desafio perpassa por muitas questões, porque é muito importante destacar que a atividade física não é só esforço individual, assim como eu acredito também que dá para pensar em relação à alimentação. Obviamente, tem pessoas que têm mais ou menos interesse em ser mais fisicamente ativa ou de fazer atividade física, mas podem existir muitas barreiras para que as pessoas consigam fazer atividade física ou fazer mais, né? Então, nesse sentido, a importância das políticas públicas de saúde, né? O SUS, por exemplo, oferta programas como a Academia da Saúde, outras ofertas municipais. Esses programas precisam ser fortalecidos, mas também é preciso pensar nos outros setores, né? Pensar na educação, na assistência social, no esporte, lazer, enfim. Então, a gente tem um desafio, né, complexo e importante aí, porque a atividade física é um fator importante de prevenção e controle do câncer, assim como de outras doenças crônicas. E aí, quanto mais a gente conseguir, por meio de políticas públicas e ações, ampliar o acesso e a prática de atividade física, a gente vai ter benefícios em relação ao câncer e outras doenças, e para além das doenças, na qualidade de vida, né, naquele momento de diversão e fruição que a atividade física pode significar também. Super importante você já estar trazendo isso para a gente no início do programa, Fábio, porque a gente justamente pensando nesse programa de hoje, a gente sempre visualizando aí os desafios, né? Porque não é um desafio só individual, muita gente realmente não tem condição, muitas vezes, de incluir uma boa alimentação e de praticar atividades físicas. Isso a gente vai mostrar nas reportagens de hoje. A gente vai começar vendo qual é a relação entre o sobrepeso e a obesidade e o câncer. E por que é cada vez mais comum receber a notícia de um diagnóstico da doença. A dona Lindalva tem 69 anos e se lembra da amiga vítima da doença. Câncer de útero. E aí começou a fazer o tratamento e já como acho que o tratamento não conseguiu ser eficaz e ela faleceu. Já a Agnes perdeu a tia há exatos 5 anos. Foi câncer no intestino. Pegou de surpresa porque ela não fazia check-up, exames de rotina. Então, quando ela identificou, já estava bem avançado o câncer. Já não tinha como fazer quimioterapia e ela foi direto para a cirurgia. Acho que a gente tem que se cuidar. A alimentação, acho que é muito importante. Veja só, quando eu era pequena, o tipo de alimentação, você comia tudo e nada te fazia mal. Ou você não percebia. Hoje, as pessoas comem, é muita fritura, você não sabe de onde vem essa carne, como que esses animais são criados. Então, acho que tudo isso, os fatores, um vai interferindo no outro. Uma transformação significativa dos hábitos alimentares e da própria comida. Aquela que vem do campo, sem agrotóxico, que perde hoje para aquela que chega no prato, com os alimentos embutidos e ultraprocessados. Nas prateleiras dos supermercados, dá para ter uma ideia disso.
Uma fartura de biscoitos, pães, massas e os enlatados. Um tipo de alimento que está cada vez mais presente no cotidiano dos brasileiros. A gente, ao longo de milhões de anos, obteve a comida direto da horta, fresca. E agora a gente realmente está obtendo a comida cada vez mais processada. E quanto mais a gente tem o processamento de alimentos, né, você pode ver até uma banana. Quando você corta ela, ela começa a ficar preta ali naquele local. A gente tende até a jogar limão como um antioxidante para inibir esse preto que fica na banana. Então, quanto menos a gente processa o alimento, mais nutrientes ele tem. O que a gente entende é que é necessário trazer diferença de taxação nesses produtos mais altamente palatáveis, altamente desejáveis e muito industrializados. Com taxas maiores nesses produtos e barateando produtos do tipo hortifruti, feira, salada, produtos mais naturais, a gente pode alcançar uma alimentação mais balanceada que vai favorecer um equilíbrio harmônico do peso. A endocrinologista Priscila Gil conta que estudos mostram a relação que existe entre o câncer e a obesidade, que enquanto fator de risco, hoje só perde para o tabagismo. Sim, é causa de câncer, hoje já é a segunda e está correlacionado por conta de fatores associados aos próprios adipócitos, as células gordurosas. No momento que o paciente vai tendo mais quantidade de adipócitos dessas células gordurosas, ele começa a produzir no corpo citocinas inflamatórias, produtos químicos inflamatórios no corpo, tá? E isso gera é como se fosse um adoecimento, um envelhecimento precoce das células, mutagênese, mutação em várias células do corpo, várias, podendo desenvolver diversos tipos de câncer. Câncer de cólon, intestinal, câncer de ovário, câncer de mama é muito comum, endométrio é muito comum em obesidade, vesícula biliar e até rim já está relacionado à obesidade. E os números são alarmantes. 53% da população brasileira está acima do peso, de acordo com o Ministério da Saúde. Um levantamento feito pela Faculdade de Medicina de São Paulo aponta ainda que até o ano de 2025, o Brasil deverá ter 29 mil casos de câncer relacionados à obesidade. Esse estudo foi feito em parceria com a Universidade de Harvard e mostrou que os atuais 400 mil casos de câncer se projetam para 640 mil novos casos de câncer, com 29 mil novos casos decorrentes associados ao fator de risco obesidade. Isso significa que 5% dos casos de câncer estão relacionados ao fator de risco ter obesidade. A gente tem que parar para pensar que a população tem que ter um auxílio, sim, do governo para poder praticar uma vida mais saudável. Ter praças perto da sua casa, ter academias gratuitas às vezes, ter uma melhor condição de trabalho, por exemplo, não ter que viajar tão para longe da sua casa para depois voltar para tão longe e não ter quase tempo para se cuidar, né? A endocrinologista ressalta que é importante olhar para o agora, já que a situação pode ser ainda mais grave com a demanda represada nos serviços de saúde com a pandemia do novo coronavírus. Teve o afastamento dos serviços de saúde, afastamento da mulher que vai à mamografia, afastamento do homem que vai ver o câncer de próstata, afastamento da mulher que vai fazer ultrassonografia para ver câncer de endométrio. Ou seja, houve uma interrupção dos processos de cuidados à saúde durante a pandemia e ficou-se voltado para o tratamento da Covid. Então, no momento que a gente retoma os cuidados à saúde, precisamos acelerar com tudo isso. E olha, você que está em casa, você é meu quarto convidado, minha quarta convidada, não deixa de participar, manda suas perguntas, seus comentários aqui para mim pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Eu já vou começar contemplando aqui a participação da audiência, porque eu tenho duas perguntas que são bem semelhantes, eu acho interessante trazer para a nossa conversa, para a gente começar refletindo sobre um tema importante. Queria o comentário de cada um de vocês. A Suzana Souza encaminhou para a gente, ela é aqui do Rio de Janeiro, mandou para a gente pelo WhatsApp, ela diz o seguinte: vivemos em um mundo gordofóbico, tenho 1,68 m, peso 123 quilos, sofro demais com gordofobia, mas faço exames todos os anos e sei que estou saudável.
Relacionar a obesidade ao câncer não é incentivar a gordofobia? E a Martinha Freitas faz uma outra questão na mesma linha. Mandou para a gente pelo Instagram. Como evitar a confusão entre gordofobia, a preocupação com a saúde e a prevenção de doenças como câncer? Interessante a gente começar por aí, porque de fato a gente vê uma luta de um movimento para que se reduza o preconceito com quem tem excesso de peso, quem está gordo, quem está lutando aí para se manter saudável e também para ser respeitado socialmente. Mas muitas vezes, Ronaldo, eu começo com você, de fato, essa luta acaba tentando naturalizar a obesidade, por exemplo, né? Como é que essas duas importantes questões podem conviver e se impulsionar para a saúde em primeiro lugar? Ronaldo, me escuta? Acho que o Ronaldo não está me ouvindo, gente. Vou passar para Ana Maria. Ana Maria, você está me ouvindo? Vou pedir para a produção entrar em contato com o Ronaldo, porque acho que agora ele ouviu. Desculpa. Não, o que acontece? Pode falar. Acho que a gente está com um delay. Um atrasinho aí no som. Sim, ele está com bastante delay. Eu vou pedir para a Ana Maria responder, porque eu estou realmente com bastante atraso. Eu estou com um problema de som, não sei se você está me ouvindo agora. Sim, é porque está chegando um pouco tardia, a nossa conexão talvez esteja um pouco lenta. Eu vou pedir para a Ana Maria começar respondendo, e em seguida passo para você e para o Fábio. Ana. Claro, Yasmine, esse tema de estigma, ele é super importante, né? Do estigma da obesidade, de como a gente olha essas pessoas com obesidade, como a gente constrói políticas públicas que sejam inclusivas e que olhem para essas pessoas na perspectiva integral da saúde, porque tem isso que você trouxe, né? Existem pessoas que, de acordo com o IMC, elas vão entrar naquele diagnóstico de excesso de peso, né? Elas vão ser diagnosticadas com excesso de peso, mas quando a gente olha para os outros marcadores de saúde, ela não tem nenhum agravo relacionado ao excesso de peso, e muitas vezes é uma pessoa que não quer ser atendida para tratar do excesso de peso. Então, esse é um tema que a gente tem trazido muito na construção das ações de alimentação e nutrição para a obesidade, na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e também, no geral, nas ações de promoção da saúde. Para o cuidado com essas pessoas e também na orientação do profissional, porque o estigma ele é muito construído naquela perspectiva de que a obesidade é uma escolha da pessoa, né? Você tem excesso de peso porque você não fecha a boca ou não pratica atividade física. Então, acho que tem todo um processo de construção da compreensão da multideterminação da obesidade, então que, além de questões genéticas e individuais, existe a questão do ambiente no qual essa pessoa está inserida. E eu acho que outra questão importante é a gente discutir na construção de política pública. O Ronaldo trouxe, a gente vem conversando que o excesso de peso é um fator de risco importante para o aparecimento do câncer. Então, como que a gente olha para esse fator de risco e cuida dele a nível de política pública nacional para que a gente não tenha o aumento dos casos de câncer, para que a gente consiga uma manutenção da qualidade de vida e de saúde dessas pessoas. Fábio, vou pedir para você também comentar essas duas participações da nossa audiência. Yasmine, eu não me recordo o nome da primeira participante. Agradeço a questão. Suzana e Martinha. Sim, Suzana e Martinha. Suzana, obrigado. Ela é muito importante, mas eu quero responder categoricamente que não. A associação que existe entre o sobrepeso, a obesidade e o câncer não necessariamente reforça estigma, porque inclusive, para o processo de cuidado sobre o peso e obesidade, tem que ser acolhido, como a Ana falou, né? Se a pessoa naquele momento não quer perder peso, isso tem que ser acolhido também. E aí a gente trabalha muito no SUS com um processo de cuidado que é feito com o usuário, não sobre ele, né? Então, nesse sentido, eu acho bem importante separar esses dois debates. A gente precisa também enfrentar essa questão do estigma do sobrepeso e obesidade, né? Da obesidade, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que reconhecer o sobrepeso e a obesidade como fator de risco para o câncer e para outras doenças crônicas, né? Uma outra questão importante quando se fala, eu faço exames, né, naquele momento, eu acompanho e eu estou saudável.
O câncer, a gente tem uma coisa que a gente chama de gap temporal, né? Entre a exposição ao sobrepeso e obesidade ou à inatividade física e o surgimento, e o eventual surgimento de um câncer tem um tempo, né? Então, o estado de saúde, né? O sobrepeso e obesidade agora pode ser que contribua com o câncer daqui a alguns anos, tá? Então, é só deixar assim muito marcado. Sim, que importante colocação. A associação entre sobrepeso e obesidade é uma coisa, ela existe, a gente precisa fazer política pública na perspectiva coletiva e os profissionais de saúde na perspectiva individual, acolher esse usuário, acolher essa pessoa e construir com ele um processo de cuidado de acordo com as suas necessidades e desejos. Muito importante você trazer isso, Fábio, também, porque são duas discussões, as duas são importantes, né? A questão do combate à gordofobia é extremamente importante, principalmente porque a gente vive numa sociedade em que prega o emagrecimento por questões estéticas. E o que está sendo colocado aqui não é isso, de forma alguma, né? Nem muito menos que... Principalmente as mulheres que sofrem muito com essa pressão, têm um corpo de modelo, magérrima, que muitas vezes, inclusive, não demonstra nenhum tipo de saúde mesmo, né? Eu acho que a gente perdeu a conexão com o Ronaldo, mas a gente vai tentando aos poucos. Você quer comentar, Ana? Pode falar. Eu queria comentar, Yasmine, porque acho que isso que o Fábio traz é muito importante, porque acho que quando a gente entra nesse embate, né, quando a gente se coloca como inimigo entre a gordofobia e a saúde pública, a gente perde muito, porque aqui pela saúde pública a gente está falando da construção de políticas que vão aumentar o acesso a uma alimentação adequada e saudável para todas as pessoas. A gente está falando de alimentos que são bons para a saúde da população e acessível física e financeiramente para toda a população brasileira. A gente está falando da ampliação das oportunidades de prática de atividade física para toda a população brasileira. Então, acho importante a gente se enxergar como aliados na perspectiva da construção de políticas públicas para toda a sociedade que vão promover a saúde e não prejudicar. Muito obrigada por esse comentário também, Ana. Eu vou pedir um intervalo até para a gente tentar fazer uma reconexão com o Ronaldo e também ir recebendo aqui as participações da audiência. E você que está em casa, não sai daí que a gente já volta. E no próximo bloco você vai saber como se alimentar bem, manter a saúde em meio a uma rotina sobrecarregada. A gente volta já, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre câncer, nutrição e obesidade. Comigo para essa conversa, Ana Maria Maia, nutricionista e consultora na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. Ronaldo Correia, oncologista da área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA. E Fábio Carvalho, professor de Educação Física da área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA. E você que não participou do programa ainda hoje, suas perguntas podem ser recebidas aqui pelo nosso WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde. Quem toma a decisão de mudar a rotina para ter hábitos saudáveis se depara com vários desafios, entre eles a falta de tempo e a dificuldade de opções nutritivas para se alimentar nas ruas. De olho no relógio que ficou famoso no cinema e passou a fazer parte do imaginário dos brasileiros. A Central do Brasil é o palco da vida de milhares. Cerca de 350 mil pessoas circulam por aqui diariamente. Gente que vem de toda parte, de trem, metrô ou a pé. Histórias de vida diferentes que representam o país e não cabem em uma carta, uma reportagem ou mesmo em um filme. E é nessa correria que cada um arruma tempo para fazer um lanchinho. Gente que viaja 4 ou 5 horas para trabalhar, que sai de casa antes mesmo do sol pensar em nascer. E aqui na Central, a diversidade de salgadinhos e doces enche os olhos e a boca. Os preços também ajudam. O certo seria procurar o saudável, né, mano? Mas como a gente tem a vida muito corrida, a primeira coisa que a gente vê que é gostosa, a gente vai atrás. E geralmente é a que não é saudável. A gente sai cedo de casa e não tem tempo de almoçar, então passa a hora do almoço, tem que comer alguma coisa para, né, dar uma levantada, né, tipo assim, um sal, né? Infelizmente é assim. Pão de queijo, o pastel, o refresco, pizzas, a torta de morango e o pudim. Depois de horas no transporte,
Como resistir a essas tentações? Tudo depende do ritmo de vida de cada um. Tem jeito, né? Sai do trabalho, busca criança na escola, aí já para comer o lanche, já emenda no outro trabalho, já leva o filho pro curso. E assim, sucessivamente. Assim vai pra pizza. Assim vai pra pizza. E a pizza é boa. Fabrício, eu tava olhando aqui que você tá pedindo um sanduíche natural. Foi a melhor escolha de hoje? Não é a melhor escolha, né? Mas é o que eu posso comer agora. Por quê? Diabético, pré-diabético. Aí você redobrou os cuidados com a alimentação? Cuidando agora por causa disso. Todo dia eu parava aqui pra comer pizza. Normalmente era pizza, lanche, essas besteiras, agora não tá dando. Eu também ando de trem e metrô e sempre passo aqui pela Central. E nesse meu processo de reeducação alimentar, eu tento trazer na mochila sempre marmita, água e frutas. Mas hoje mesmo eu confesso para vocês que eu só consegui trazer essa garrafa d'água aqui. Pois é difícil manter nos trilhos uma rotina saudável e equilibrada. A gente deu uma volta na Central e também nos arredores da estação com a nutricionista Ohana Cabral. Ela conta que em dias como esses, em que a gente não consegue se organizar, dá para tentar reduzir os danos, pelo menos. Dá para a gente amenizar os riscos com escolhas de salgados que sejam de forno, que sempre tenham uma base de proteína, uma carne, um queijo, um churrasquinho, algo que seja assim mais voltado para equilibrar esse excesso de farinha. Correr das frituras, dos refrigerantes e dos doces. Aqui dá até para trocar o pudim por uma salada de frutas. Só não vale pedir para colocar leite condensado, ok? E ao invés de tomar um refresco, por que não optar por um caldo de cana? A Francilene conta que muitas vezes esse olhar pelo mais saudável passa despercebido e já vai em busca daquilo que é mais prático, daquela sensação de saciedade. A gente até pode saber como fazer para ter uma vida mais saudável, mas na prática a realidade é dura. Na vida real, as histórias que passam pela Central do Brasil não permitem muitos planejamentos. São caminhos que se cruzam na estação em uma luta pela sobrevivência. Comer na hora certa, né? Bom, legumes, né? Mas como hoje em dia na correria que a gente vive, não tem como fazer isso também, né? Às vezes a gente trabalha fora, tem que levar marmita, essas coisas todas, né? Aí é o que o povo tem, né, para fazer, né? Muito complicado, né, gente? Ronaldo, eu quero trazer uma questão para você, já aproveitando para agradecer o INCA pela construção desse programa junto com a gente. Nesse diálogo, Canal Saúde e INCA, nos veio a percepção de que o futuro é muito assustador, né? A gente tem aí uma perspectiva de muita gente com câncer e já chegando com um efeito retardatário, com uma doença avançada. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse cenário e da importância da gente estar hoje mudando o enfoque da campanha, que durante muito tempo foi, o que ainda é muito importante, exames, né, para diagnóstico. E hoje o INCA está focando na prevenção, que vem antes desse diagnóstico, né? Exato. Se a gente for analisar todos os sistemas de saúde, não só dos países em desenvolvimento, mas dos países desenvolvidos, o câncer ele vai ocupando a agenda econômica de financiamento do tratamento do câncer. Os gastos assim, são exorbitantes e a previsão é que daqui a 10, 15 anos o sistema não vai ter condição de manter esses gastos. Então, uma das formas de você diminuir os gastos é diminuir o número de casos de câncer. E a única estratégia, ou a principal estratégia, talvez não a única, mas a principal estratégia seria a prevenção primária. O que aconteceu nos últimos 30 anos? Diminuiu o consumo de tabaco, que era o principal fator de risco para câncer, mas abriu oportunidade para ampliar a prevalência de outros fatores de riscos importantes para o câncer, entre eles e principalmente o excesso de peso. Então, os sistemas de saúde hoje eles estão trabalhando na perspectiva de diminuir os danos causados por esses outros fatores de risco, em especial o excesso de peso. Então, como diminuir o peso de uma pessoa que já tem excesso de peso é sempre mais difícil, as estratégias são para prevenir esse excesso de peso na população que não tem excesso de peso, através de campanhas, de orientações, educação em saúde. Então, essa é a perspectiva, porque se deixar a população no ritmo que vem ocorrendo, não só nos países ricos, mas nos países em desenvolvimento, é provável que daqui a 15, 20 anos, os sistemas não sejam mais economicamente viáveis em termos de oferecer tratamento para a população.
E aí vai ficar mais complicado ainda, né? Fábio, muito importante, a gente viu ali a Ohana dando algumas orientações, a nutricionista dando algumas orientações de redução de danos, né? Que não é o ideal da alimentação, mas redução de danos. E aí sempre que a gente vai fazer programa com essa linha de tema no Canal Saúde, a gente pensa, né? Uma coisa é saúde individual, quem tem condição de se alimentar dentro de um ideal e praticar atividade física todos os dias. Outra coisa é essa pessoa que passa pela Central do Brasil diariamente, saindo de casa às 4, 5 da manhã, voltando para casa às 11. Como é que essa pessoa faz para se manter ativa, ter alguma atividade física inserida nessa rotina? Então, eu acho que dá para pensar em relação à atividade física ou à vida mais fisicamente ativa, na perspectiva da redução de danos, é esclarecer e deixar inequívoco que a atividade física não é só aquela sistematizada na qual você contrata um serviço como um personal, uma academia, um box crossfit ou similares, né? Esses colegas da educação física são muito bem-vindos, é uma oferta a mais, mas existem opções para ser mais fisicamente ativos no dia a dia. Por exemplo, se você pega o seu carro para ir na padaria, que é dois quarteirões da sua casa, de repente pegar uma bicicleta ou ir andando, isso já vai trazer benefício para a sua saúde, inclusive a prevenção e controle do câncer. É muito importante que as pessoas experimentem novas modalidades de atividade física. Pode ser que aquelas que eles fizeram anteriormente, elas não gostaram, não se sentiram bem acolhidas, enfim. Eu acho que em relação à atividade física, dá sempre para poder pensar como um novo convite, né? Experimenta mais, procura na internet, por exemplo, quais são as redes de apoio que sua cidade, seu bairro tem. Vai na sua unidade de saúde, na unidade básica de saúde, para ver se lá tem uma oferta de um programa de atividade física ou uma equipe multiprofissional que tem um colega da educação física ou outro profissional de saúde que possa aconselhar sobre o tema, né? Então, acho que a perspectiva é essa. Se você tem possibilidade, interesse de frequentar uma academia ou um serviço, ou um programa público do SUS, por exemplo, do esporte lazer, ótimo. Mas se não tem, isso não é condição para ter uma vida mais fisicamente ativa, né? Algumas opções que você vai encaixando no seu dia a dia, de repente pegar uma bicicleta, passear com seu filho, passear com seu animal de estimação, tudo isso já conta para ter uma vida mais fisicamente ativa e aí, de repente, nessa complexidade do dia a dia, nessa rotina, né, de muitas horas de transporte, enfim, algumas opções, algumas mudanças que você fizer de poucos minutos já vão trazer benefícios em relação à atividade física. Ana, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro nessa fala do Fábio, né? Porque, assim, de fato, a gente precisa de políticas públicas que vejam a complexidade da vivência da população em geral, né? Porque realmente isso é possível para boa parte da população, mas quem realmente leva uma vida extrema aí de trabalho diário, até para isso vai conseguir dar uma caminhada entre um ponto e outro, mas não vai conseguir tudo. E na matéria a gente tem assim, o Marcos falando que a vida corrida leva a comer mais gostoso, que geralmente não é o mais saudável, né? E a Francilene falando que não tem tempo para o almoço. E um outro rapaz consciente de que o sanduíche natural, que até pouco tempo atrás era a opção saudável, hoje a gente já sabe que pode não ser também, né? Isso, Yasmine. Primeiro, assim, parabenizar vocês por essa reportagem, porque ela traz exatamente os obstáculos que a população brasileira tem enfrentado para acessar alimentação adequada e saudável. Eu não sei se todo mundo conhece, mas no Brasil a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que orienta as pessoas sobre possibilidades de ter uma alimentação mais saudável, do que é essa alimentação, e ele também diz dos obstáculos que precisam ser superados, e aí a nível de política pública e a nível individual, para que a gente tenha essa alimentação. Então a gente sabe que a questão de tempo é um obstáculo, então as pessoas não têm tempo de cozinhar, não têm tempo de se preparar, de se organizar, de fazer uma compra numa feira, do acesso. Então às vezes essas pessoas passam por espaços na cidade onde elas não têm acesso a nenhum alimento saudável, né? Não tenho acesso a uma banca de um alimento saudável, um restaurante que oferte um alimento saudável a um preço justo. Também questão de oferta e informação, as pessoas estão tendo acesso a informações dizendo que, às vezes, um alimento super que prejudica muito a saúde, embalado em pacotinho, tem lá na frente dizendo que ele é rico em vitaminas e em minerais, e aí as pessoas acreditam que estão fazendo uma escolha boa por conta disso. Então, esses são obstáculos que precisam ser
esperados, né? A gente incentiva as habilidades culinárias, a gente incentiva o compartilhamento dessas atividades domésticas, então de aquisição e de preparo dos alimentos, e também o olhar dos gestores de organização dos espaços urbanos para que a gente promova maior acesso físico e financeiro a esses alimentos adequados e saudáveis. E também no Guia Alimentar, a gente tem uma regra de ouro, que eu acho que é importante dizer, assim, que o que tem que estar na nossa mente, que a gente tem que lembrar o tempo inteiro para ter uma alimentação saudável, assim, qual que é o básico? O nosso guia, ele diz que a gente tem que preferir sempre alimentos in natura e minimamente processados, e aí são as frutas, legumes, as verduras, o arroz e o feijão. Então, o nosso prato tradicional, a nossa alimentação tradicional e as preparações culinárias. Então, aquilo que a gente está fazendo dentro da nossa casa, que a gente sabe o que está colocando no nosso prato, que a gente sabe o que a gente está consumindo. E que a gente evite os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente não sabe como eles são produzidos, nem o que tem dentro deles. Se a gente conseguir lembrar dessa regra de ouro na hora de escolher os nossos alimentos, a gente já vai conseguir melhorar os nossos hábitos alimentares. Ronaldo, a gente sabe que muitas vezes a saúde paga o preço das políticas de outras áreas que não são efetivadas, né? Acaba culminando aí no adoecimento da população. Queria que você comentasse isso e como é que você percebe essa interação entre várias áreas para poder trabalhar nessa prevenção ao câncer, né? Por exemplo, um dia tão longo para um trabalhador é uma questão que envolve muitas coisas, muitas áreas, né, de abrangências de políticas públicas e que, no entanto, vai culminar, sim, no adoecimento dessa população, né? As políticas públicas, em geral, elas têm dois grandes componentes, né? O componente da mudança de comportamento, que é aquela a orientação para o indivíduo ou para uma comunidade para que ela faça uma mudança de hábito, no caso em questão aqui, uma alimentação adequada, a prática de atividade física regular, e uma outra dimensão da política pública, que é a organização do ambiente, não só o ambiente físico, né, mas o ambiente alimentar. Essa questão da mudança do ambiente físico e do ambiente alimentar, melhorando a oferta de alimentos saudáveis, diminuindo a oferta de alimentos processados ou ultraprocessados, essas são as questões mais difíceis, né? Porque ela envolve outros setores que não o setor da saúde. Então, isso acontece assim no mundo inteiro. Então, o que os países têm feito é de tentar mapear iniciativas exitosas. Então, você acompanha diferentes países do mundo, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, procurando algumas experiências exitosas, não só no sentido da mudança do comportamento individual ou coletivo, mas principalmente em relação às políticas públicas que envolvem outros setores que não a saúde. Então, essa troca de experiência, essa vivência de políticas que deram certo em diferentes contextos, elas servem como um observatório para incorporar essas políticas que incluem outros setores que não o setor saúde. Agora, é fundamental, né? Se a gente for esperar só a mudança de comportamento, as iniciativas de mudança de comportamento, é bem provável que a gente não consiga mudar o cenário, né? Então, essas mudanças que a gente pretende em relação, principalmente, à questão da boa alimentação e da prática de atividade física, ela tem que vir combinada com políticas multissetoriais e que incluam desde meio ambiente, trabalho, enfim, outros setores que não a saúde, senão provavelmente a gente não vai conseguir ter isso. É porque, no final das contas, na verdade, o nosso corpo, ele não quer saber se tem política pública, se não tem, ele vai reagir à realidade que está posta para ele, né? Se a gente não consegue se movimentar, pensar coletivamente para facilitar isso, o corpo vai responder individualmente, né? Causando impacto na saúde coletiva. Fábio, outra coisa muito importante que é desmistificar o fato de que um paciente, uma vez diagnosticado com câncer, precisa se resguardar, precisa ficar mais quietinho e, pelo contrário, né? Muitas vezes a atividade física nesse momento é até mais importante. Me explica por quê. Deixa eu só aproveitar para fazer um convite, né? Eu informo que ontem, no Dia Mundial da Atividade Física, o INCA, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde lançaram um documento que traz essas recomendações tanto para a prevenção quanto para o controle na perspectiva da sobrevida, né?
E nesse documento a gente fez uma extensa revisão da literatura, enfim, a gente fez um trabalho, acho que muito interessante, por isso eu deixo o convite para as pessoas conhecerem também. Ele mostra, indubitavelmente, que a atividade física, após o diagnóstico, contribui muito para aumentar a sobrevida de pacientes com câncer, né? Então, se há alguns anos atrás, uma década atrás, se acreditava que a pessoa tinha que ficar em repouso, né, no leito ou na residência, por exemplo, hoje a gente já sabe, a gente não tem dúvidas de que a atividade física é um importante tratamento complementar a partir do diagnóstico, né? Aí, obviamente, a equipe de saúde que estiver acompanhando cada caso vai saber a melhor dose, a melhor duração, intensidade, ou quando pode fazer, se existe alguma restrição relativa naquele dia que fez um tratamento, uma quimioterapia, por exemplo. Mas, algum dia, em algum momento, durante o tratamento, vai ser recomendado fazer atividade física, né? Então, eu acho que a mensagem que é muito importante deixar na perspectiva dos sobreviventes de câncer, como a gente chama, né, que acaba a pessoa a partir do diagnóstico e após o tratamento, é que fazer atividade física é seguro, deve ser feita, e aí a equipe de saúde vai saber dosar cada caso, eventualmente se tiver por exemplo, uma metástase óssea, algum tipo de câncer, qual atividade vai ser mais ou menos recomendada. O fato é que pode e deve fazer atividade física. Ana Maria, quero te convidar a gente a ir à origem de muitos problemas que a gente tem com relação à saúde no Brasil, que é a forma com que a gente está produzindo os alimentos, focada na produção de alimentos industrializados. Quando uma pessoa chega no supermercado, 90% do mercado são prateleiras de industrializados, que são mais baratos, recebem incentivos fiscais. Enquanto isso, a produção agrícola do produtor, da agricultura familiar, é sobretaxada muitas vezes, precisa passar por um longo percurso para se mostrar saudável. Devia ser o contrário, né? Onde é que a gente está falhando nisso, né? Nesse momento, a gente tem em votação no Congresso um projeto de lei que é apelidado já de pacote do veneno, né? Ou seja, a gente tem realmente políticas que estão sendo cada vez mais voltadas para a industrialização do alimento, correndo contra tudo isso que a gente está discutindo aqui no programa, né? Como é que a gente leva isso, impulsiona a população a cobrar para que seja facilitado esse acesso à alimentação saudável? Excelente, Yasmine. Eu acho que primeiro eu queria relembrar o guia também que ele traz também que a alimentação adequada e saudável ela só vai ser possível se a gente olhar para o nosso sistema alimentar. Então, como os nossos alimentos eles estão sendo produzidos, processados, distribuídos e estão sendo disponibilizados para que as pessoas tenham acesso. E aí é super importante a gente resgatar o que o Ronaldo trouxe. Para a gente garantir uma alimentação adequada e saudável, o setor saúde não vai conseguir responder a todas essas demandas que se relacionam que estão postas na perspectiva do sistema alimentar. A gente vai precisar conversar com a agricultura para ver o que está sendo produzido e onde a gente está colocando os nossos incentivos técnicos e financeiros para a produção dos alimentos. A gente vai ter que conversar com economia para entender aonde que a gente está colocando nossos subsídios e incentivos fiscais para apoiar a produção e oferta de alimentos adequados e saudáveis para toda a população. A gente vai ter que conversar com assistência social para entender quem são as pessoas mais vulneráveis, aonde estão os espaços com menor acesso a esse alimento para a gente aumentar a oferta, com a educação, porque a educação também cumpre um papel super importante no processo de educação alimentar e nutricional, e hoje o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil é uma referência na oferta de alimentação adequada e saudável nas crianças, por trazer essa articulação intersetorial. Então, para a gente conseguir falar de alimentação adequada e saudável, a gente tem que incluir a perspectiva do sistema alimentar e de trabalho em todas as frentes, em todas as agendas do sistema alimentar para a gente conseguir, de fato, garantir essa alimentação adequada e saudável para a população. Queria complementar isso com você, Ronaldo. São milhões de anos comendo ingredientes nutritivos vindo direto da terra, o que nosso corpo reconhece como comida, né? E de repente a gente está comendo aí macarrões instantâneos que o corpo da gente nem sabe que é alimento, né? Muitas vezes parece um plástico na hora da digestão. Isso eu tenho lido bastante a respeito disso. Queria que você comentasse como é que isso impacta a nossa saúde diretamente, objetivamente. Estou sem o seu áudio, só habilita aí, por favor, o microfone. Isso acontece aqui o tempo todo, não tem problema. Eu vou contar uma história bem rápida que aconteceu comigo. No início da década de 90, eu fui para os parques da Disney, em Orlando.
E 25 anos depois, eu voltei com a minha família no mesmo parque da Disney. O que eu encontrei? Eu encontrei, primeiro, as porções muito maiores do que as porções que eu encontrava na década de 90, uma oferta assim, liberada de bebidas açucaradas, indivíduos assim, muito mais com excesso de peso do que na época que eu visitei o parque, diferentes possibilidades de carrinho elétrico para a pessoa andar dentro do parque, quer dizer, não estimulando que a pessoa caminhasse, e os banheiros, né, os sanitários com os vasos assim enormes, né, bem grandes, muito maiores do que na época. E eu, curioso, assim, eu fui numa farmácia e eu encontrei vários kits de rastreamento de câncer do intestino grosso, que é o câncer que está relacionado com a má alimentação, com a inatividade física e com excesso de peso. E aí, na volta do parque para o hotel, eu vi também que as autoestradas não têm pista para bicicleta, por exemplo. Então, o indivíduo só tem acesso ao parque de carro, né? Então, se a gente olhar numa perspectiva, esses 25 anos que separam a primeira visita da segunda visita, é aquilo que a Ana Maria estava comentando e que o Fábio comentou. Se a gente não mudar a estrutura, o padrão de vida que a gente leva, a gente não vai conseguir obter esses resultados. Porque é preciso que a gente entenda que essas mudanças de comportamento, essas mudanças de padrão de comportamento, elas envolvem diferentes setores. Então, o que os Estados Unidos, por exemplo, está enfrentando hoje? Ele está enfrentando uma epidemia de câncer coloretal, que é o câncer mais frequente na população norte-americana e que é um dos cânceres que tem mais gasto para o sistema de saúde. Então, e nesses 25 anos, é claro que a Ana comentou, é verdade, é muito mais difícil você articular uma política que envolva diferentes setores que não só a saúde. Mas é importantíssimo que a sociedade reconheça esse problema, senão a gente vai vivenciar as mesmas coisas que os países da América do Norte e da Europa estão enfrentando por não levar em consideração essa característica multifatorial do aparecimento dessas doenças, principalmente doenças crônicas, em especial o câncer. Ana, quer comentar? Eu quero, Yasmine, só achei interessante o Ronaldo trazer esse dado, porque eu fiquei lembrando muito que os Estados Unidos sempre foi a nossa referência de país com pessoas com excesso de peso, né? E a gente sempre viu isso muito distante da realidade brasileira. Mas eu queria ressaltar aqui que, de acordo com os dados da Atenção Primária à Saúde do SUS, em 2020, a gente tinha 66,4% das pessoas que passaram pela atenção primária com excesso de peso. Isso é muito grave, são muitas pessoas. Então, a gente precisa, e aí eu acho que esse programa, né, você falou de mobilização da sociedade civil, esse programa é super importante nessa perspectiva de comunicação com a população sobre esse tema. Espero que a gente possa discutir cada vez mais os determinantes da obesidade, a construção de uma sociedade, de espaços que sejam promotores da saúde e que a sociedade se empodere também nessa agenda para que a gente consiga construir isso, assim, esses espaços mais saudáveis, entendendo que a gente não está falando aqui de escolhas individuais, mas de construções coletivas, né, de multideterminantes para essas condições. Então vamos trazer as crianças, né, para essa discussão, porque começar pelas escolas, Fábio, pode ser uma grande transformação social, né? Como é que a gente estabelece aí esse hábito de se mover, de se movimentar, de praticar exercício desde criança? E o que você sabe que tenha já de política pública acontecendo aí Brasil afora como um exemplo, como um bom modelo disso? Eu acho que o principal programa, né, que pode contribuir para isso é o Programa Saúde na Escola, né? Que é uma parceria, um programa intersetorial entre saúde e educação que existe desde 2007, né? Então a gente está completando aí 15 anos agora, vão ter até alguns eventos no Ministério da Saúde sobre isso. E nele as práticas corporais e atividades físicas já foram ações, inclusive, prioritárias, né? Mas para além disso, eu acho que vale lembrar que a educação física escolar é um componente curricular da educação básica há muitos e muitos anos no Brasil, né? Infelizmente, às vezes, ela não recebe a atenção que deveria, mas ela é uma possibilidade de construir, né, conhecimentos, práticas e atitudes que podem contribuir para uma vida mais fisicamente no futuro, mais ativa fisicamente no futuro. Então, eu acho que vale a pena olhar, né? A Ana falou do Guia Alimentar, eu vou lembrar também do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, lançado agora em 2021,
E nele, por exemplo, tem uma proposição, inclusive, de aumento do tempo ou da duração da educação física escolar, porque isso certamente vai contribuir para essa construção de conhecimentos, práticas e atitudes relacionadas à atividade física, né? Tá? Eu deixo aí um convite para os gestores federais, estaduais e municipais da educação para poder olhar com carinho a educação física escolar, porque certamente vai contribuir para uma vida mais fisicamente ativa, né, no momento escolar, da vida escolar e no futuro. Ana, a gente tem conhecimento também do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e também de outras iniciativas para reduzir a quantidade, eu acho que até eliminar a quantidade de produtos industrializados nas cantinas das escolas, né? E queria que você trouxesse a campanha do Ministério da Saúde nas escolas, em 1.300 municípios, como é que foi isso e qual é o impacto que isso teve como resposta? Claro, Yasmine. Então, como setor saúde, né, a gente tem esse papel da vigilância também, de acompanhar o estado nutricional da população brasileira e de consumo alimentar. E aí a gente ficou muito preocupado nos últimos anos com o aumento exponencial do excesso de peso nas crianças e o aumento do consumo de ultraprocessados de forma cada vez mais precoce. E aí a gente já tinha estratégias sendo desenvolvidas, então a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um destaque, a gente tem o Programa de Saúde na Escola, mas entendendo a infância como um período super estratégico na vida para a gente atuar de forma a prevenir a obesidade, promover hábitos mais saudáveis, ano passado a gente lançou uma campanha nacional de prevenção à obesidade infantil e associado a essa campanha a gente lançou uma estratégia nacional de prevenção à obesidade infantil, que é conhecida como Proteja. E o Proteja, ele induz os municípios, né, ele apoia os municípios a implementarem ações intersetoriais, então trazendo essa perspectiva que a gente está discutindo aqui, de olhar para a escola, para a mobilidade urbana, para acesso à alimentação, para a prática de atividade física, para cantinas escolares, de olhar para todo esse ambiente no qual a criança está inserida e para que um gestor municipal consiga perceber como ele consegue atuar, implementando ações que sejam efetivas para a transformação desse município, para que as nossas crianças brasileiras cresçam em cidades mais saudáveis. Então, essa é uma estratégia que reúne o Programa Saúde na Escola, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no sentido de incentivar a implementação desses programas, entre outras estratégias que são importantes também, como a estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que incentiva a prática de aleitamento materno e de introdução alimentar saudável, incentiva a manutenção de praças, de calçadas, para que as crianças possam se locomover, incentiva o uso incentiva a prática de esportes. Então, é uma estratégia completa para que os municípios construam esses ambientes mais saudáveis para as nossas crianças. Ronaldo, a gente está chegando ao final do programa, mas eu não queria deixar de abordar essa questão importante dessa demanda represada aí por conta da pandemia, muitos pacientes vindo a procurar o INCA já com o estado mais avançado da doença e chamando também a quem não faz exames preventivos já há algum tempo, né, para poder verificar isso. Como é que você percebe essa demanda represada e uma orientação final para quem está em casa com relação a esse olhar que o INCA está trazendo para a gente nesse programa? As duas estratégias para diminuir não só o número de casos, mas o número de mortes por câncer é a prevenção primária, trabalhar nos fatores de risco, e a detecção precoce. Então, vários cânceres, eles têm a possibilidade de você identificar ele precocemente e, com isso, você melhorar o prognóstico, melhorar a chance que a pessoa tem, né, o indivíduo tem de ficar curado. Então, essas duas estratégias, elas são assim, a base de qualquer programa de controle de câncer. Então, eu acho que esses últimos 2 anos, em relação não só em relação à detecção precoce, né, mas em relação à prevenção primária, as pessoas se tornaram mais sedentárias, as pessoas passaram a consumir alimentos processados e ultraprocessados. Então, esse período, ele realmente eu não tenho nenhum dado assim, concreto de estudo, mas eu acredito que provavelmente a gente tenha perdido muito tempo com essas questões de aumento de consumo desses alimentos processados e da não adesão à detecção precoce. Mas um dado interessante, o Fábio deve ter comentado também, é a questão que qualquer mudança de comportamento, mesmo que ela seja pequena, ela já impacta na redução do risco. Então, se a pessoa tem um comportamento alimentar de risco, pequenas mudanças naquele comportamento já contribuem para diminuir o risco. Se a pessoa tem um comportamento sedentário, ou se ela pratica pouco atividade física, qualquer incremento
já melhora a condição dela, já diminui o risco. Então, às vezes a pessoa fica pensando assim, poxa, eu vou ter que mudar radicalmente meus hábitos, eu vou ter que procurar determinados comportamentos que não são comportamentos habituais mesmo, mas faça pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças, ao longo do tempo, elas trazem benefícios para a saúde. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar. Pequenas mudanças, a longo prazo, trazem grandes efeitos. E olha que uma pequena mudança pode estimular que você queira ter outras mudanças e progressivamente se sentindo incentivado, se sentindo com mais bem-estar. Isso pode realmente mudar a vida das pessoas, né? Ronaldo, Ana e Fábio, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Faremos mais programas muito importantes e agradecer aí o INCA por pensar esse programa junto com a gente. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa super importante, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com toda a nossa programação. E não se esquece que semanalmente a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!